E aí, meus queridos, tudo beleza? Quem tá falando é o Serginho e seja muito bem-vindo ao terceiro capítulo da nossa minissérie, o Manual do Odin. Caso tenha perdido os vídeos anteriores, recomendo assisti-los antes desse aqui para entender melhor. E se já assistiu, então já vai deixando seu like que esse aqui tá no capricho também e se inscreva para não perder os próximos. Apesar de os arquivos serem conhecidos como o local mais difícil do Odin, a forja também não deve ser subestimada de maneira alguma, já que suas armadilhas e bosses são considerados um bom desafio para jogadores intermediários, principalmente aqueles que não têm nenhuma experiência própria explorando esse local. Quanto à classe a ser usada, dessa vez as maiores indicações aqui vão para o Desbravador ou o Atirador. Devido ao seu aumento de dano para arcos e bestas que essas classes oferecem e a possibilidade de combinação desse buff com o uso da besta de 5 tiros. Uma arma que causa dano em grupos de inimigos e pode ser obtida nos baús de prata ou ouro do Odin, ou ainda no enviado de Hela, isso é claro com uma boa dose de sorte. Mas fique tranquilo, caso você esteja melhorando seu mago de fogo e gostaria de usá-lo, você pode fazer a forja com essa classe tranquilamente. Tomando cuidado de chamar apenas um inimigo por vez não tem segredo nenhum, na verdade até existem jogadores que preferem usar essa classe aqui também. Independente da classe que você escolher, uma forte recomendação aqui é que você tenha pelo menos ela melhorada para o level 2, para explorar a forja no modo fácil, e para o modo padrão é melhor que já seja level 3, por conta da HP dobrada dos inimigos. E para tudo que você for fazer no game, vale lembrar que quanto maior o seu dano, menores serão seus gastos e dificuldade. Com apenas 5 salas a mais do que o santuário, não deixe que o tamanho da forja te engane, pois nenhuma das 32 salas estarão vazias. E além da batalha contra um boss no final do andar, você encontrará uma no meio do caminho também. E nem o sussurrante nem o golem costumam facilitar para os imortais que tiram seu sossego. Vamos conhecer um pouco mais do mapa utilizando as mesmas cores de sempre. A cor preta para as salas com caminho correto e a cor cinza escuro para as salas opcionais. As áreas alaranjadas que você vê aí no mapa são locais onde a lava fica aparente, mas não se preocupe, o seu personagem não corre risco de cair das plataformas. E os detalhes em cinza claro são apenas escombros no cenário. Pontinhos vermelhos para os inimigos e vermelho escuro para os dois bosses. Os 25 loots estão identificados por pontinhos amarelos e por fim, a entrada/saída da forja está marcada com um pontinho laranja, bem aqui. Analisando com cuidado, você verá que a forja possui um total de 110 inimigos, e um deles em particular pode ser um tanto irritante nas suas primeiras visitas, mas logo você irá acostumar com o Draugr pestilento e suas explosões, a não ser que você os mate antes que eles encostem em você. E mais uma vez aqui está a nossa tabela, com a quantidade e HP exatas de cada um dos inimigos desse andar. Fazendo a soma, teremos aqui um total de 39.580 pontos de HP no modo fácil, ou 79.160 de HP no modo padrão, o que não é muito mais se compararmos com o santuário, mas lembre-se que a dificuldade aqui está nos bosses e nas armadilhas que podem ser bem traiçoeiras. E falando nelas, seja das que estão ao longo do trajeto, como os canhões de fogo da batalha contra o golem, acredite, você pode sair totalmente ileso desses encontros se utilizar das técnicas corretas unidas a um pouco de prática e agilidade também. Para a primeira delas, a ponte com 3 canhões de fogo em linha. Basta que você se concentre no espaço das 2 primeiras e faça um zigue-zague, quase como se fosse um tic-tac do relógio em direção à outra extremidade. E chegando ao final da ponte, saia pela esquerda, acione a alavanca e adeus canhões de fogo. Na segunda armadilha, bem mais adiante, o chão ardente, espere até que a última fileira se apague por completo e só então avance para o próximo quadrado sólido. Continue repetindo essa movimentação até o final, elimine os inimigos próximos e acione a alavanca para desativar as chamas. O uso de boas botas é de grande ajuda nessa parte se você tiver. E é bom se animar porque quanto maior o desafio, maior a recompensa. E a forja oferece generosos 25 loots para aqueles imortais corajosos o suficiente para explorá-la. Cuidado para não deixar nada para trás, pois muitos são os pingentes espalhados nos cofres dos gigantes, além de armas de qualidade muito rara que só podem ser obtidas dos bosses. Acredite ou não, você pode simplesmente ignorar a presença do sussurrante e seguir adiante. Mas se você pretende explorar os arquivos em breve e não quer deixar para trás alguns pingentes e um machado de fogo, então é melhor acabar com ele de uma vez.
O mais importante nessa batalha, por mais estranho que isso pareça, é não sair batendo feito doido no boss. Pelo menos não até que você entenda a skill de retaliação que ele possui. Pois se você acertá-lo enquanto ela estiver ativada, você receberá de volta até 100% do dano causado no seu personagem. Ou seja, aqui o seu maior oponente é você mesmo. Preste atenção a esse movimento. Quando ele o fizer, significa que ele ativou a skill e um ícone roxo aparecerá acima da cabeça dele. Quando esse ícone sumir, pode bater à vontade. E para desviar da bola de fogo, basta sair da linha de acerto, assim como você já faz contra o necromante no santuário. Após algumas batalhas, você verá que o sussurrante pode até mesmo ser morto sem acertar um único golpe se você for ágil o suficiente para bater e correr dele. Guarde bem a sua chave dos arquivos para poder adentrar no último e mais difícil dos salões do Odin. Ao longo do caminho da forja, duas situações com certeza irão despertar sua curiosidade. E na sala onde você acabou de encontrar o sussurrante está a primeira delas. Você vai perceber que existem 3 objetos interativos. Um livro de pedra com uma escrita que você não pode decifrar ainda, uma alavanca à direita com uma trava impossibilitando o uso do caldeirão da forja, e à esquerda uma outra alavanca que alterna o molde entre espada, arco e cajado. Acredita-se que futuramente os desenvolvedores implementem alguma mecânica relacionada à melhoria ou fabricação de armas nesse local. E mais adiante, nesse local que parece uma espécie de prisão, você irá se deparar com uma porta trancada. É impossível de abri-la até o momento. E atrás dela alguém parece furioso e não muito satisfeito com sua cela. Comenta aí, o que você acha que tem atrás dessa porta? Algum palpite? Para se tornar um imortal digno de adentrar os arquivos, você precisa passar pela Arena de Ferro. A luta obviamente não é obrigatória, já que você obteve a chave com o sussurrante, certo? Mas sem dúvida o boss final da forja vai te tornar ainda mais ágil em batalha, melhorando seus reflexos para os bosses do último salão do Odin. Para essa luta frenética contra o Golem, principalmente se for a sua primeira vez, eu recomendo que você use pelo menos um set de armadura roxa, 2 armas roxas e 20 ataduras no bolso. Grande, assustador e um jeito de andar meio desengonçado, o Golem possui apenas 2 golpes e ambos podem ser facilmente evitados. O golpe em área com seu lança-chamas entra em ação a cada 30 segundos exatos. E a área de cobertura desse ataque é grande, porém você tem tempo suficiente para correr para qualquer um dos lados. Já o pulo com a rachadura ardente só é utilizado se o Golem for capaz de acertar um ataque simples primeiro, por isso é importante manter a distância. E a rachadura causa dano de queimadura em uma área circular por 1 minuto e meio exatamente, e depois disso some por completo. Preste muita atenção na barra de vida do Golem, pois assim que baixar de metade é que a dança de fato começa. 6 canhões de fogo são acionados e começam a atirar constantemente até que um de vocês ganhe. A partir desse momento você terá 2 escolhas: desviar de todas as bolas de fogo enquanto corre e bate no Golem até ele morrer, o que funciona, mas requer muito mais atenção e agilidade do que a segunda opção. Simplesmente atraia ele para um dos cantos e deixe que ele te acerte enquanto você também acerta ele o máximo que puder. Ele logo dará aquele pulo abrindo a rachadura ardente, então é hora de correr para o canto mais próximo desviando dos canhões e chegando lá, continue atingindo ele. Repita o ciclo até finalizar a batalha. Além de alguns pingentes e peças de armadura, temos os drops exclusivos do Golem de Ferro, como o punhal de fogo, o arco de fogo e a runa de fogo usada na fabricação da bomba nórdica. Vale lembrar que no modo fácil, o drop desses itens não é garantido, apenas no modo padrão. Depois de acabar com o Golem e matar os inimigos da última sala, ative o mecanismo e você estará de volta ao início. Agora basta recolher todo o loot e começar a se preparar para os arquivos, onde inimigos totalmente diferentes do que vimos até aqui nos aguardam. Curioso, é? Então eu vou te esperar no próximo e último episódio da nossa série. E lembre-se de apoiar o canal clicando em Seja Membro aqui embaixo se você está curtindo esses vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, valeu!